Graça e paz. Eu sou o pastor Sandro Luiz Chiarato, da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de Vila Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Uma alegria enorme ter você por aqui através desse canal. Desejo muito que Deus abençoe a tua vida através da ministração dessa palavra. Tema da mensagem de hoje: uma chamada para se inspirar, uma tenda para morar, um altar para adorar e promessas para viver. Texto da mensagem de hoje, Gênesis capítulo 12. Aqui a Bíblia vai falar sobre 7 promessas que Deus fez a Abraão, e eu quero aqui destacá-las individualmente. Primeira promessa: far-te-ei uma grande nação. Segunda promessa: abençoar-te-ei. Terceira promessa: engrandecerei o teu nome. Quarta promessa: e tu serás uma bênção. Quinta promessa: abençoarei os que te abençoarem. Sexta promessa: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sétima promessa: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas promessas de Deus direcionadas a Abraão enfatizavam as ideias de frutificação e domínio que o patriarca e sua descendência experimentariam. Isso fica evidente em cada promessa. Na mensagem anterior falei sobre a quinta e a sexta promessa. E nesse momento quero então falar a respeito da sétima promessa. Quando eu olho para a sétima promessa que Deus fez a Abraão, eu entendo que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, pois Deus prometeu, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sua influência benéfica se estenderia a todas as famílias da terra. O que significa isso? Para entender o significado dessa promessa, precisamos recuar no tempo e relembrar o que aconteceu no início da criação. Leia então comigo Romanos 5, versículo 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que significa isso? Significa que quando Adão desobedeceu a Deus, em consequência disso, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Em consequência disso, a morte passou a todos os homens. Significa que, em consequência disso, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Por que morremos? Porque somos pecadores, e o salário do pecado é a morte, pois está escrito em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia vai mais fundo nesse tema e diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Significa que o homem perdeu a comunhão com Deus. O ato pecaminoso de Adão colocou todos os homens debaixo do pecado. Pergunta que não quer calar: o que Deus faz diante disso? A partir desse momento que Adão peca, Deus dá início a um plano para trazer
o homem de volta para si. Após o dilúvio, nós encontramos a passagem de Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9, quando os homens foram confundidos e espalhados por Deus por causa da arrogância infiltrada no coração deles. Ou seja, depois da confusão de línguas em Gênesis 11, do versículo 1 ao versículo 9, os descendentes de Noé espalharam-se por todas as partes, levando consigo o verdadeiro conhecimento de Deus, porquanto até então não havia registro de idolatria. O que ocorreu no transcurso do tempo é brevemente descrito em Romanos capítulo 1, do versículo 19 ao 32. As nações se afastaram da adoração pura de Deus e cedo perderam de vista sua gloriosa divindade. Qual o resultado disso? O resultado disso foi a cegueira espiritual. Em lugar de verem a Deus por meio dos corpos celestes, começaram a adorar esses corpos como deidades. Em vez de verem o Criador por meio das árvores e dos animais, começaram a adorá-los como deuses. Em vez de reconhecerem que o homem foi feito à imagem de Deus, começaram a fazer um Deus da imagem do homem. Desse modo, a cegueira espiritual conduziu à idolatria. É nesse momento então que, conforme Gênesis capítulo 12, Deus escolhe Abraão. Deus chama Abraão, promete fazer dele uma grande nação. Deus diz a Abraão: você será o nascedouro, você será nascente de algo grande, você será o embrião de uma grande nação. O plano de Deus era fazer de Abraão o pai de uma nação que restauraria o mundo à luz do conhecimento e a glória de Deus. Então, através de Abraão surge o povo de Israel. Deus então chama esse povo de entre a raça humana, ou seja, dentre muitos povos da terra, Deus escolheu um povo, Deus escolheu o povo de Israel. Deus escolheu esse povo que são os descendentes de Abraão e deu a eles a sua lei para ensinar a esse povo a maneira correta de se aproximar dele. Significa que através da nação de Israel, todas as demais nações da terra teriam um exemplo de como se aproximar de Deus. E para isso, Deus se revela mais claramente a eles. Então, no Monte Sinai, Israel foi separado das nações para ser uma nação santa. E para dirigi-los na vida de santidade, Deus lhes deu um código de leis que governaria sua vida moral, nacional e religiosa. Entre essas leis estavam as leis do sacrifício, as quais ensinavam a nação a maneira correta de aproximar-se de Deus e adorá-lo. Deus então institui, Deus cria e Deus revela no meio daquele povo uma religião cujo centro é o sacrifício de animais. Animais que tinham que ser perfeitos, ou seja, sem nenhum defeito,
Animais que eram sacrificados, eram mortos em cima de um altar e, ao escorrer o sangue do animal, era salpicado aquele sangue no povo e no próprio tabernáculo onde o altar estava localizado. Tais sacrifícios eram oferecidos com o objetivo de alcançar comunhão com Deus e remover todos os obstáculos que impediam essa comunhão. O objetivo de Deus era dizer para o ser humano: você é um pecador, você não pode chegar a mim pelo seu mérito, você precisa resolver o problema do pecado para você poder se achegar a mim. E só tem uma maneira: a vida tem que ser derramada, o sangue tem que ser vertido, somente o sangue derramado é que pode pagar pecados. Era isso que Deus queria com todo aquele sistema de sacrifício de mortes de animais no Antigo Testamento. Pois em Hebreus 9:22 está registrado que, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não pode haver absolvição, não há perdão de pecados. Porém, esses sacrifícios serviam apenas para aplacar a ira de Deus sobre o homem. O sangue desses animais não eram suficientes para transformar o homem. Deus então providenciou um sacrifício único e suficiente, pois já no Antigo Testamento estava profetizado, estava dito, Deus já vinha falando pelos profetas, Deus vinha avisando no Velho Testamento, Deus vinha falando pelos profetas que um dia aquele sistema haveria de acabar, porque eles eram apenas uma sombra e uma figura do sacrifício verdadeiro, final e definitivo que o próprio Deus haveria de oferecer. Qual era então o sacrifício verdadeiro, final e definitivo que Deus haveria de oferecer? Era exatamente o próprio Deus enviar o seu Filho a este mundo como um cordeiro para se oferecer no altar da cruz do Calvário em prol do seu povo. Por isso, Deus enviou o seu próprio Filho Jesus para dar sua vida por nós, para derramar o seu sangue por nós, oferecendo assim um sacrifício eficaz. Ao morrer na cruz por nós, Cristo se transformou no nosso Redentor. Cristo, como Redentor, redimiu o homem. Redimir significa tornar a comprar por um preço. Redimir significa livrar da servidão por um preço. O escritor aos Hebreus nos ensina algumas lições em relação a esse tema. Em primeiro lugar, o autor da carta aos Hebreus declarou que o sacrifício de Jesus é infinitamente superior a todo aquele cerimonial estabelecido em Levíticos, porque os sacrifícios do Velho Testamento eram apenas uma sombra. Eles simplesmente tinham o propósito de apontar para o sacrifício de Jesus Cristo, enquanto que o sacrifício de Jesus é a imagem exata
é a imagem real, é a realidade concreta, é a realidade exata do sacrifício perfeito, é o modelo completo, é o modelo perfeito e fiel daquilo que é verdadeiro. O sacrifício de Cristo, então, é algo substancial. Em segundo lugar, o autor da carta aos Hebreus declarou que o sacrifício de Jesus é infinitamente superior aos sacrifícios do Antigo Testamento, porque os sacrifícios do Velho Testamento eram ineficazes para remover pecados, enquanto que o sacrifício de Jesus é suficiente para remover os pecados. Em terceiro lugar, o autor da carta aos Hebreus declarou que o sacrifício de Jesus é infinitamente superior, porque enquanto os sacrifícios do Velho Testamento eram ineficazes, pois precisavam ser repetidos frequentemente, o sacrifício de Jesus é totalmente eficaz, pois um único sacrifício resolveu todos os problemas, pois após morrer na cruz e ressuscitar, Jesus assentou-se à destra de Deus. Em quarto lugar, o autor da carta aos Hebreus declarou que o sacrifício de Jesus é infinitamente superior aos sacrifícios do Velho Testamento, porque esses sacrifícios do Velho Testamento eram ineficazes porque eram sacrifícios preparados pelo próprio homem e realizados sem o aval de quem era sacrificado, pois os homens sacrificavam os animais e era evidente que o animal não constituía sacrifício inteligente e voluntário, pois não havia nenhuma comunhão entre o ofertante e a vítima. Enquanto que o sacrifício de Jesus é suficiente para remover os pecados, pois foi preparado pelo próprio Deus e realizado voluntariamente por Jesus. Foi um ato de obediência, foi uma oferta pelo pecado, foi uma oferta voluntária, na qual ele mesmo se entregou na cruz. Em quinto lugar, o autor da carta aos Hebreus declarou que o sacrifício de Jesus é infinitamente superior aos sacrifícios do Velho Testamento, porque os sacrifícios do Velho Testamento não salvaram ninguém. Porém, o sacrifício de Jesus salvou até retroativamente. Porém, o sacrifício de Jesus salvou até retroativamente. Os servos de Deus do Antigo Testamento foram salvos pela fé no sacrifício de Jesus, que ocorreria no futuro. O autor da carta aos Hebreus, ao falar dos sacrifícios do Velho Testamento, em Hebreus capítulo 10, do versículo 5 ao versículo 9, ele registra que o próprio Jesus disse que Deus não se deleitou com nenhuma oferta do Velho Testamento. Jesus afirmou que Deus não se deleitou com nenhuma oferta do Velho Testamento. Hebreus 10, versículo 5 em diante diz assim: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e oferta pelo pecado não te agradaste.
Então Jesus acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Portanto, nenhuma pessoa foi redimida no Antigo Testamento. Nenhuma pessoa foi salva, senão pelo sangue de Jesus. Ou seja, ninguém do Antigo Testamento foi salvo pelos sacrifícios de animais. Eles foram salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que teve também um efeito retroativo. Abraão foi justificado e salvo pela fé no sacrifício de Jesus. Os santos do Antigo Testamento, os homens crentes em Deus, foram salvos por antecipação do futuro sacrifício realizado. E a prova dessa verdade encontra-se em Hebreus 9, versículo 15, e também em Romanos 3, versículo 25, que ensinam que a morte de Cristo era, em certo sentido, retroativa e retrospectiva, isto é, que tinha uma eficácia em relação ao passado. Hebreus 9, 15 diz assim: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa de herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Portanto, o sacrifício de Jesus teve também esse aspecto retroativo. Quando eu olho para esse tema da palavra de Deus, quando eu olho para o sacrifício de Jesus, eu percebo que o sacrifício de Jesus é o fato central da Bíblia. Portanto, a sétima promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra, está inteiramente ligada ao nascimento de Jesus. Deus, em resposta ao pecado de Adão e Eva, falou várias vezes no Velho Testamento sobre Jesus e aquilo que ele viria fazer no futuro, trazendo restauração à humanidade. O livro de Gênesis relata o surgimento de uma nação que for escolhida por Deus para cumprimento de propósitos específicos. Esta nação começou a ser formada a partir de um homem chamado Abraão. Deus chamou Abraão e lhe prometeu: por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Do corpo de Abraão viria a nação mais influente de todos os tempos, e essa nação é a nação de Israel. A palavra de Deus declara, repetida e claramente, que Israel é o seu povo especialmente escolhido e que jamais perderá essa condição singular. O destino peculiar de Israel, ordenado por Deus para cumprir sua vontade para a humanidade, é o tema dominante das profecias bíblicas. As profecias sobre o Messias estão inseparavelmente ligadas ao seu povo Israel. O Messias viria do povo israelita, ou seja, Jesus Cristo viria através do povo
israelita. O plano remidor de Deus atuaria em Abraão, que foi chamado por Deus para ser o embrião de uma grande nação, ou seja, através dele nasceria a nação de Israel. O plano remidor de Deus atuaria em Israel, pois através dela nasceria o Messias, nasceria Jesus Cristo, o nosso Redentor. O plano remidor de Deus atuaria plenamente em Jesus Cristo, que espontaneamente se ofereceu por morrer por nós na cruz, o qual com esse ato se tornou o nosso Redentor. Abraão e Israel foram os canais que Deus usou para abençoar todas as famílias da terra, através do nascimento de Jesus. E através do nascimento de Jesus foi oferecida uma salvação eterna, que é a maior de todas as bênçãos. Por isso está escrito: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chamou um homem, e através dele formou um povo, e através desse povo veio Jesus Cristo, veio o Messias, e por meio dele todas as famílias da terra são abençoadas. O Senhor abençoou Abraão para que ele fosse uma bênção. Através de Abraão e seu descendente, todo mundo tem sido abençoado. Essa promessa finalmente alcançou a sua plenitude em Jesus Cristo, que é descendente de Abraão. E esta bênção teve o cumprimento total com o nascimento do Senhor Jesus. O próprio apóstolo Paulo interpreta a declaração: em ti serão benditas todas as famílias da terra, como apontando diretamente para Cristo. Isso significa que a expressão em ti refere-se a Jesus Cristo, o descendente de Abraão. Consequentemente, a bênção pela qual as famílias da terra seriam abençoadas é a própria justificação pela fé através de Jesus Cristo, que traz consigo todas as outras bênçãos da salvação. Olhando para essas passagens bíblicas e para esse tema tão maravilhoso, eu enxergo a suficiência do que Cristo fez na cruz do Calvário. Precisamos, portanto, nos voltar para as Escrituras, precisamos nos voltar para a plena suficiência da obra de Cristo em nosso favor. Não temos nada a acrescentar à obra cabal que Jesus realizou por nós. Não há outro evangelho a ser pregado, senão o evangelho de Cristo e este crucificado. Jesus venceu e subjugou o valente. Jesus venceu e subjugou a Satanás, tirando-lhe a armadura que confiava. O Senhor Jesus desarmou o inimigo. O Senhor Jesus desarmou o diabo mediante o sacrifício que fez na cruz. Na cruz, Jesus despojou os principados e potestades e triunfou sobre eles, expondo-os ao desprezo. Na cruz, Jesus arrancou das mãos do diabo todas as suas armas. Na cruz, Jesus consumou a obra da nossa redenção. A cruz não foi um patíbulo de fracasso, mas o trono
do mais esplêndido êxito, pois ali que Jesus conquistou as mais extraordinárias vitórias para a igreja. Portanto, quero frisar aqui todo o meu respeito e admiração a Abraão e ao povo de Israel, e acima de tudo a Jesus Cristo, que por nós morreu e para nós ressuscitou. Na cruz, o ato de Jesus produziu coisas maravilhosas e significativas. A lei foi cumprida, o pecado foi derrotado, a morte foi vencida, o diabo foi derrotado, a sua dívida foi paga, pois Jesus Cristo disse na cruz: está consumado. Por isso, se o nosso desespero estava em Adão, a nossa esperança está focada em Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 15, Jesus é denominado como o segundo homem e como o último Adão. Por isso, diante de tão grande promessa dita a Abraão, alcançada por Abraão e alcançada por nós, ouça nesse momento o chamado de Deus para a sua vida. Se levante como um homem de Deus, se levante como uma mulher de Deus. Tome posse dessa palavra, tome posse dessa chamada, que você possa se deixar inspirar por essa chamada de Deus, que você se levante e, juntamente com essa atitude de você se levantar diante de Deus, você levante um altar para adorar a Deus, e que você pegue essas promessas de Deus e faça delas um motivo para você viver e fazer uma grande história a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Na próxima mensagem, eu ministrarei a última observação que eu faço a respeito da chamada de Abraão. Na última mensagem que vou ministrar, falarei das últimas observações que faço a respeito da chamada de Abraão. Desejo para você nesse dia: fique bem, fique com Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.